No mundo ideal da democracia, os jornalistas fazem perguntas incômodas aos poderosos que devem buscar respondê-las em nome da transparência e do respeito à coisa pública. São, afinal, os representantes do povo no poder, e a imprensa tem um importante papel de lançar luz sobre aquilo que muitas autoridades gostariam de manter às sombras. Isso no mundo ideal, eu disse. Na prática, boa parte da mídia virou uma extensão de partidos políticos, especialmente diante dos fenômenos Trump e Bolsonaro. Eu acompanhei de perto isso aqui nos Estados Unidos. A mídia mainstream já tinha, claro, viés. A CNN era basicamente a assessoria de imprensa do Partido Democrata, Clinton News Network chamada. Mas com a chegada de Trump ao poder, algo sem precedentes aconteceu. Os jornalistas abandonaram qualquer tentativa de sequer mascarar o partidarismo, lutaram com afinco para derrubar Trump. Na era das redes sociais, o público percebe isso e reage. Não por acaso essa mídia perdeu credibilidade e tenta agora pressionar as redes sociais para perseguirem conservadores. Hoje a maioria nota o viés e entende que o jornalismo não é imparcial como deveria ser, mas sim uma campanha escancarada contra a direita no poder. Quando Trump dava respostas atravessadas a esses militantes disfarçados de jornalistas, como Jim Acosta da CNN, o corporativismo midiático se unia para condenar o autoritarismo do presidente. Mas seu governo não fez nada contra a liberdade de imprensa. Enquanto isso, essa imprensa fez de tudo para distorcer os fatos, impor narrativas falsas, demonizar Trump. Não por acaso a sua base de apoio ia ao delírio nos comícios, quando ele detonava essa imprensa partidária ali presente. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Não é diferente do que se passa no Brasil de Bolsonaro. A imprensa, em geral, virou basicamente um diretório da oposição, pintando o presidente como um genocida, desejando abertamente sua morte, jogando para baixo do tapete todos os feitos importantes do governo, calando sobre todas as virtudes e catando pelo em ovo, e quando nada encontrava, criando o próprio pelo. A cobertura da imprensa nessa pandemia foi o ápice dessa perseguição abjeta. Ninguém tem sangue de barata a ponto de aguentar tudo isso calado. Nem o mais budista dos budistas. E Bolsonaro não é particularmente conhecido por sua paciência e por seguir a liturgia do cargo. Ele tampouco é um típico político falso, que mede cada palavra e calcula cada movimento de olho no marqueteiro. Bolsonaro é alguém genuíno, gosta das saidinhas porque mantém contato direto com o seu eleitor, sem o filtro do marketing. Ele é um tiozão do churrasco, meio tosco, com piadas um tanto exageradas ou fora de hora, mas alguém sincero e direto. E isso assusta o mundo da política e da mídia, dominado por afetações de falsa virtude. Uma repórter da Globo provocou o presidente sobre o uso da máscara, em vez de perguntar sobre os programas de governo que ele estava ali para apresentar no evento. É pura provocação. Essa turma quer sempre colocar Bolsonaro sob uma lente negativa para forçar a sua narrativa. Bolsonaro, cansado, deu uma resposta atravessada. Mandou a repórter calar a boca e depreciou o trabalho dessa emissora para a qual ela trabalha. As reações mostram o mundo à parte dividido entre a bolha e o povo. Os jornalistas ficaram em polvorosa, ativaram as associações de classe, saíram em defesa da repórter e pediram até a renúncia do presidente. Renúncia por ser grosseiro com uma jornalista. Essa turma corporativista necessita das sandálias da humildade mesmo. Já o povo, do outro lado, levantou a hashtag A Globo Não Presta para o topo das tendências com mais de 200 mil citações, além de variantes similares como Globo Lixo e Bolsonaro tem razão. O presidente fez um desabafo e, pelo visto, era algo engasgado na garganta de muita gente. Não adianta a emissora tentar humanizar seus apresentadores nos intervalos do telejornal. Isso soa falso e pretensioso também. Seria melhor fazer de fato um jornalismo mais decente e imparcial. O presidente pode ter se excedido, pode ter agradado a sua base fiel apenas, mas tem muita gente cansada do partidarismo da mídia, que passou a tratar até Renan Calheiros como alguém sério, só por servir de instrumento contra
o presidente. O jornalismo está na UTI. E não é bancando a vítima que os veículos de comunicação vão angariar apoio popular. Vera Magalhães, uma espécie de ícone dessa patota corporativista do selo azul e também uma militante doriana, tentou levar a polêmica sobre Bolsonaro e a repórter da Globo para o Supremo durante a entrevista com o ministro Marco Aurélio Mello e tomou um choque de realidade. O ministro disse que a liberdade de expressão é a medula da democracia e que precisamos de uma imprensa que elogie e também critique, especialmente com críticas construtivas, que são importantes para todas as figuras públicas. Em seguida, decepcionou muito a intenção da militante ao afirmar: eu não tenho o presidente no banco dos réus, ele que recebeu 57 milhões de votos. Eis o ponto. Jornalistas como a Vera e outros não só colocaram o presidente no banco dos réus, como já julgaram e já condenaram Bolsonaro por tudo que há de ruim no mundo. Ele é tratado como responsável por cada óbito na pandemia, o que é simplesmente patético. Ele é responsabilizado até pela queda da atividade econômica, por militantes que ignoram a pandemia nessa hora e as suas próprias recomendações de que a economia ficava para depois, ao pregarem ali o lockdown. Essa gente mais parece a assessoria de imprensa do Lula e dos tucanos, e o público enxerga isso. Enxerga. Condenável ou não a forma de responder do presidente, o fato é que isso em nada ameaça de forma concreta a liberdade de imprensa no país. Os jornalistas continuam absolutamente livres, até para desejar a morte do Bolsonaro na capa dos principais jornais. Se querem saber o que é censura de fato, basta olhar para os países sob o socialismo, defendido pelo PT e pelo PSOL. Em Cuba e na Venezuela não há mais imprensa faz tempo. É o modelo defendido por Lula. Na China, tampouco há jornalismo livre. E os nossos jornalistas viraram bajuladores do regime chinês, de uma forma bastante constrangedora. Nas manifestações da esquerda esse fim de semana, vimos o de sempre: comunistas, bandeiras vermelhas, depredação e vândalos, jogando fogos de artifício contra jornalistas. Lembram do Santiago Andrade? Mas os jornalistas repetiram, ainda assim, que os atos foram pacíficos e ordeiros, ou seja, lançar rojões contra jornalistas é pacifismo, mas dar uma resposta dura é ditadura, ameaça. Enquanto nossos jornalistas se acharem os deuses do Olimpo, os intocáveis e acima da terceira lei de Newton, da ação e da reação, vão continuar em total falta de sintonia com o povo. Esse entende que uma acusação de genocídio é bem mais ofensiva e grave do que um cala-boca como resposta em desabafo.